Não fui eu que me defini como um maníaco, alguém me definiu. Mas assenta mais ou menos bem, sim. Isto começou... Eu tenho dificuldade em precisar, assim, um momento. Eu já na faculdade vivia com outras pessoas, já era a pessoa que cozinhava, achava que eles cozinhavam todos mal, então já era eu que ia ao supermercado e que tinha algum prazer nisso. E depois, quando estava no Jornal Público e fazia coisas que não tinham nada a ver com comida, justiça, crime, política, coisas... O crítico de restaurantes do Público era o David Lopes Ramos. Um dia levou-me a um restaurante com ele, que ele fazia crítica de restaurantes. Não devia ter mais ninguém nesse dia. Dizendo cá, miúdo, vens comigo e tal. Fomos a um restaurante, era um restaurante tailandês, que havia em Alcântara. E eu fiquei todo contente, aquilo para mim era assim uma espécie de sonho da vida, era assim um Deus. Talvez, mas depois as coisas vão crescendo, depois a gente começa a gostar e quer saber mais e quer comer mais e não para, é uma coisa... Torna-se um bocadinho obsessivo, sim. Este nome é inspirado num crítico da Vogue, que já não exerce, da Vogue americana. E eu li o livro dele e achei que assentava bem naquilo que eu gostava, porque ser jornalista também tem muito a ver com ser curioso pelas coisas e gostar um bocadinho, às vezes, de experimentar coisas que os outros não experimentam. E esse lado que eu tinha como repórter passou para a comida. E às vezes perguntam, mas tu gostas dessas coisas esquisitas todas que comes? E as coisas esquisitas, a maior parte das vezes, são melhores do que as pessoas pensam. Mas, que assim, há umas que não são... Por exemplo, a lampreia agora do almoço. Estava muito boa. A empada estava ótima. Embora eu arroz de lampreia, eu como 2 por ano, está bem, chega. É um ritual de amigos. Não é verdade. Não. Lamentavelmente não. Eu sou jornalista, sou mesmo jornalista, tenho carteira de jornalista e por ter carteira de jornalista há muitas coisas que eu não faço, como trabalhar para marcas, por exemplo, e que é apetecível do ponto de vista financeiro. E essa máxima, infelizmente, acho que não assenta em muitos colegas que se viram obrigados a deixar de ser jornalistas. E, portanto, deixou mesmo de ser jornalistas. Acho que não há aqui um meio termo, porque há princípios que depois não podem ser ultrapassados, digo eu. Cada um tem a sua... A ideia de fazer uma coisa igual à de outra pessoa não é uma coisa muito possível, mas é um conceito que eu gosto muito, sim. E já vai havendo algumas coisas, já vão sendo feitas algumas coisas em Portugal, muitas vezes assim em modo superficial, não é? A televisão hoje em dia é muito rápida, tem que ser tudo muito fragmentado, mas gostava muito do Anthony Bourdain. Eu lembro, li o livro dele, o Kitchen Confidential, ainda não havia tradução em português há muitos anos, e foi assim um livro, porque foi o primeiro livro que eu me lembro de ler ou de saber que dava uma ideia do que era a cozinha, uma visão de dentro da cozinha, não é? Nem sempre bonita. Há coisas que eu não me esqueço que ele contava no livro, que era, por exemplo, cada vez que como peixe-espada, lembro-me disso, que o peixe-espada tem uma ténia que quase todos, não sei, agora vais reparar quando comes peixe-espada, é um fio, vê-se mesmo um fiozinho. E ele contava outras coisas que têm a ver com a higiene das cozinhas, nem sempre recomendáveis. É uma brincadeira com as estrelas Michelin, não é? Como é que surgiu esta ideia? Eu às tantas percebi que chegava ao final do ano e tinha uma quantidade de informação, apesar de eu colaborar com diferentes revistas e ter o blog, etc., e os jornais, tinha uma quantidade de informação que me permitia já comparar coisas, que é uma coisa que, assim, enfim, escrever sobre um restaurante, fazer um bom texto sobre uma experiência num restaurante, desde que se escreva bem, faz, não... Depois, comparar coisas, dizer este está ao nível daquele, ou é melhor do que aquele, ou é diferente do que aquele,
Aí já é preciso ter alguma... ir a muitos sítios, ser quase... Não é bagagem, é ser um bocado profissional da coisa. Ir a muitos sítios, experimentar lá fora, experimentar em Portugal, experimentar em Lisboa, experimentar noutros sítios do país. E eu percebi que chegava ao fim do ano e que já começava a ter... Já tinha confiança para atribuir alguns prémios. Depois havia prémios que estão fora do, digamos assim, do cânon dos prémios de gastronomia que eu achava piada e, portanto, as pessoas que eu queria dar os parabéns e que eventualmente me tinha esquecido quando tinha ido comer ou sei lá, eu fui, por exemplo, a um restaurante no Porto que é o Apego e achei graça porque era uma pessoa a cozinhar sozinha na cozinha e outra pessoa sozinha na sala e eles conseguiam fazer comida muito boa e ter um serviço simpático e eu achei graça a isso, então dei o prémio do melhor restaurante só com uma pessoa a servir na sala do país. Não, isto é um artifício literário. A hipérbole é uma coisa que se usa muito na literatura em geral e no humor em geral. E, portanto, eu quando leio uma coisa desse género, eu acho que as pessoas sabem que eu não provei as coisas todas do mundo, não é? Mas também, e portanto que aquilo é um exagero, não é? Assumido, mas também me irrita muitas vezes a falta de compromisso das pessoas que escrevem nesta área, de dizer que se é o que gosta mais ou não. Quando eu, o Homem que Comia Tudo, está a dizer que é o melhor do mundo, eu estou a dizer que, para mim, dos que eu experimentei, aquele é o melhor, obviamente. Não é? E eu gosto disso, também gosto de listas, gosto de tops, gosto dessas coisas assim, que são um bocadinho superficiais, mas que obrigam muitas vezes a um compromisso de escolha. E para fazeres um compromisso de escolha tens que saber, percebes? Se eu fizer uma lista de restaurantes japoneses de Lisboa, eu posso lá pôr tudo. Ninguém no final vai me dizer olha, meteste lá... Não, eu disse uma lista de restaurantes japoneses de Lisboa. Se eu disser os 10 melhores, eu aí já tenho que ser um bocadinho mais seletivo, mais exigente com o que vou escolher. Claro, então, na comida então é uma coisa... A crítica, seja do que for, é uma coisa muito subjetiva. Mas a crítica de comida é ainda mais subjetiva. Porque se tu fizeres uma crítica de um livro, o livro não se mexe. O livro é aquele livro. Se tu fizeres uma crítica de um bitoque, o bitoque que eu vou comer hoje no Solar Minhoto vai ser em Lisboa, que só para dar um exemplo de um que eu gosto, vai ser diferente do bitoque que tu vais comer amanhã no Solar Minhoto. E aconteceu, estou-me a lembrar disto porque aconteceu alguém ter lido um texto que eu escrevi sobre o bitoque e sobre o Solar Minhoto, foi lá de propósito, fez um esforço pessoal grande, chegou lá e o bitoque não estava como era suposto estar. Nem sequer não estava, pelo que a pessoa me contou, não estava como costuma estar. Também podia acontecer não estar ao gosto dele. Mas para dizer o quê? Que, de facto, a comida muda todos os dias. É muito impressionante as diferenças entre a comida que te servem ao 12h30 num restaurante e a comida que te servem no mesmo restaurante, se ele estiver cheio às 2 da tarde. Aconselho toda a gente a ir comer ao 12h30. Que eu deduzo que deve ser muito difícil o jantar. Às vezes há algum stress, sim. Mas continuo a receber, felizmente. E às vezes convidam-me para cozinhar. Às vezes quando tenho uma refeição com alguém, estou muito distraído a conversar, acontece distrair-me completamente da comida às vezes. E depois chego ao fim e eu devia escrever sobre aquele restaurante e às vezes penso, as melhores críticas são sempre as que eu vou sozinho. As melhores, quer dizer, no sentido que eu acho que são as mais bem escritas. 150 já paguei várias vezes, são sempre degustações, são sempre menus de degustação. Já paguei ainda há pouco tempo, 110, não era uma degustação, era um restaurante de carote. Mas normalmente são degustações, sim. O mais caro foi em Portugal? Foi.
Foi Belcanto. A Belcanto. Foi Belcanto. No Belcanto, hoje em dia, no Belcanto até se paga mais do que isso. Uns 160. 200 e... Já. 200 e... É o efeito estrela Michelin. O José Vilés dir-lhe-á que em Paris paga 500. Mas... eu já paguei Portugal, 150 euros e paguei com todo o gosto. Eu só vou dizer que não é absurdo. Houve restaurantes em que eu paguei 150 euros e eu achei extraordinário, só me apetecia beijar o dono. É um momento sublime de trabalho, de cuidado com tudo, com os tempos, com as temperaturas, com a parte criativa de proporcionar alguma coisa que nunca eu comi na vida e que eu estava longe de imaginar que aquela junção de produtos e de ingredientes iria dar uma coisa tão extraordinária. O fine dining e alta cozinha são coisas às vezes muito aborrecidas. Eu diria, na maior parte dos casos, são maus e a gente sai de lá com a sensação de que foi gamado, não é? Mas nos poucos casos em que isso não acontece é uma experiência extraordinária e eu aconselho as pessoas, mesmo pessoas como eu, que são remediadas, não é? Que poupem uns trocos e em vez de irem várias vezes a restaurantes de 25 euros, vão a um muito bom a experimentar. Eu gostei muito de uma coisa, de um restaurante pequenino que abriu em Alcântara, que é um restaurante... É aqueles restaurantes que não são absolutamente seguros de que vai correr bem, porque tem pouca gente a trabalhar, mas e são muito... arriscam muito nos ingredientes e nas misturas de sabores e às vezes tem coisas que para uma pessoa... Os críticos às tantas comem tanta coisa, acontece como os outros críticos, estão à procura das coisas mais marginais. E não quer dizer que este restaurante seja um caso marginal, mas, enfim, pode ter algumas coisas que não são... cujo a pessoa comum a pessoa que come normalmente não gosta, mas que eu gostei muito e que me surpreendeu. Já está à procura da surpresa, para quem vai a muitos restaurantes e este tinha isso. É um restaurante de fine dining descontraído, informal, assim um bocadinho. Chama-se Atla. Sim. Um bocadinho não sei se conhece o Prado, em Lisboa também, do António Galapito. São novos restaurantes em que a cozinha tem muita técnica, mas aparece de uma forma simples, sem grande refinamento do prato, sem grandes desenhos, mas com muito sabor e é descontraído, mas bonito. Assim. Azeite, muito azeite, diferentes garrafas de azeite, diferentes regiões do país. Esse tem 4 ou 5 garrafas de azeite sempre abertas e o que dá a geneira, porque depois os meus filhos, quando vão cozinhar, agarram em azeites de 20 euros para fritar batatas e então... Mas azeites, alho, sim, limão, mas gosto muito de alcaparras também, porque é uma coisa muito versátil. Embora não seja azeitonas também, lá está o azeite outra vez, azeite, azeitonas, coentros. Epá, não sei. Então, porquê é que escreveu lá? Pois realmente está mal escrito. Porque não comer... Há coisas que eu gosto menos... Nunca recusou nada? Já. Mas não é por causa do ingrediente. Sei lá, aqui há uns tempos num restaurante até com algum nome, vieram servir uns pastéis de bacalhau sem eu pedir, aqueles no início, e mal os pastéis de bacalhau apareceram na mesa, veio um cheiro de óleo sobrequeimado e eu disse, olha, não vou comer isso. Está assim Não, já mandei para trás algumas coisas. Nós temos de nos proteger desta profissão. Bem, a minha mesa de cabeceira é um bocadinho doentia também de coisas de
de comida. Deixa-me ver porque tenho muitos, mas neste momento estou a consultar um livro para um trabalho que eu estou a fazer, que se chama Food and Science, de um cientista que é o Harold McGee, esqueci o nome dele, e que é um livro notável sobre a química dos alimentos, é a Bíblia da química dos alimentos, e que explica de uma forma muito rigorosa porque é que às vezes as coisas nos sabem de uma maneira, porque é que às vezes os legumes dão-se bem com outros legumes, porque é extraordinário aquele trabalho, é um livro bastante grosso. Literatura, eu sou um grande fã dos autores americanos. Saul Bellow, que está quase sempre na minha mesa de cabeceira, e muitos outros autores da década de 50, 60, 70 que faziam não ficção literária, como o Guy Talese, por exemplo. Era um desses autores que eu também leio frequentemente. Eu acho que escritor vivo já jantei com o Miguel Esteves Cardoso. Escritor morto eu iria para o Essa. O Essa era outro maníaco da comida. Só que como ele produziu tanta literatura e tão boa, às vezes as pessoas não têm noção, mas se coligirmos todos os parágrafos que ele escreveu sobre gastronomia, é uma obra gigante. E a Taberna Afonso, porque o Essa era um grande amante de bacalhau. Aliás, ele dizia que de Portugal não tinha grandes saudades a não ser de bacalhau. E se calhar levavam lá. Não sei. Eu já escrevi sobre muita coisa. E nestes últimos 10 anos assentei um bocado na comida. Não sei se tenho muito mais energia para voltar a mudar de área. E é uma coisa que eu continuo a gostar e continuo a aprender todos os dias. Livros de gastronomia ou ficção? Ser rápido. Ficção. Jornalismo ou crítica gastronómica? Jornalismo. Nestum ou Cerelac? Nestum. Branco ou tinto? Tinto. Bife maturado ou bitoque? Bitoque. Fine dining ou tasca? Tasca. Essas foram as mais difíceis de todas. Obrigada. Obrigado. Já está. Obrigado. Obrigada, Sim, senhora. Ricardo. Ok. Foi divertido.